vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e já deixa seu like pra não perder nada, beleza? Seguinte, galera, agora é sério. O canal voltou, vai voltar com tudo. É que já segue o nosso Insta, @esportesbyjana, pra ficar por dentro de tudo, porque agora vamos nesse ritmo. Canal com vídeo domingo, todo domingo falando sobre Fórmula 1 ao longo da semana, falando sobre os campeonatos que já terminaram. Então, a gente vai falar sobre a Euro, Copa América, tudo que vai surgindo aí. E estamos nos playoffs da NBA. Então fiquem ligadinhos aí. Também irão sair alguns vídeos falando sobre a NBA, a eliminação precoce do Lakers. Será que teremos Big Three campeão da NBA? Kevin Durant de volta às finais? Será que o Joel Embiid vai deixar? Isso tudo ao longo da semana. Tem Campeonato Brasileiro voltando, tem um monte de coisa, um monte de novidades no canal. Então já se inscreve, compartilha, rumo a 100 inscritos no canal. Já compartilha, já se inscreve, deixa o like, faz tudo. E vamos nessa! Seguinte, o vídeo de hoje, domingo, como eu falei, Fórmula 1. Vou falar do GP do Azerbaijão, Grande Prêmio de Baku, que é a capital do Azerbaijão. Galera, como é que foi, Jana? O que você sentiu? Primeiro que foi uma das corridas mais emocionantes de toda a temporada. Na verdade, o GP do Azerbaijão já vem surpreendendo desde o primeiro treino livre, né? Os treinos livres foram alternando, foi do Sérgio Pérez, foi do Max Verstappen, foi do Pierre Gasly no FP3. Ontem, na pole position, deu o Ferrari do Charles Leclerc. O Lewis Hamilton tirando uma volta da cartola para chegar em segundo lugar, se classificar na frente do Max Verstappen. E hoje, digna desses treinos, a corrida não deixou por menos. E a largada já foi emocionante. O Charles Leclerc já foi pressionado pelo Lewis Hamilton na primeira volta. O Hamilton conseguiu passar. Depois ele foi abrindo para o Leclerc. O Leclerc não estava com um bom ritmo de corrida. A Ferrari ela é muito boa de treino, mas não tão boa de ritmo de corrida. E foi, né? Hamilton foi, abriu. O Verstappen que vinha atrás passou também. O Sérgio Pérez passou, o Gasly passou. E o Leclerc caiu para quinto. E aí ficou naquela, né? Verstappen na caça do Hamilton. Só que o que aconteceu? O Hamilton parou primeiro que o Verstappen. Sim, parou. Só que o pit stop da Mercedes não foi o que era esperado. Eles tiveram um problema na roda traseira e o Hamilton acabou saindo atrás, perdendo essa posição pro Verstappen. A Red Bull fez o pit stop do Max também, que foi excelente. Ele conseguiu fazer as voltas, ele conseguiu fazer as voltas rápidas que precisava para quando parasse, saísse na frente do Hamilton. E isso aconteceu também com o Sérgio Pérez, que conseguiu parar e também passou na frente do Hamilton. E aí foi aquela, Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez como um bom escudeiro atrás e o Hamilton pressionando o Pérez para chegar no Verstappen. Porém, não deu certo, o Hamilton não conseguiu ultrapassar o Sérgio Pérez, só que aí a gente dá uma pausa nessa briga e vamos falar lá pro meio do grid. Enquanto isso, o Valtteri Bottas sofreu demais no meio do grid, tá? O Bottas largou em 10º, foi para 13º, 14º, viveu um dia para se esquecer. Na verdade, o Bottas vem vivendo uma semana, né? Ele perdeu o voo para Baku, né? Ele conseguiu chegar, mas tinha perdido o voo, não conseguiu render nos treinos e hoje na corrida também. Ele não foi ali, não cumpriu com seu papel de segundo piloto da Mercedes. Ali no meio do grid também tinha uma briga bem legal. O Sebastian Vettel, que largou lá do meio do grid, também brigando nas primeiras posições. O Vettel foi por muito tempo o quinto, ficou ali naquela atrás do Gasly, mas foi nessa. O Gasly também foi um destaque desse fim de semana. O Pierre liderou o FP3 ontem, largou em quarto, uma ótima colocação para ele e surpreendeu na corrida, tá? Ficou sempre ali sexto, quinto, quarto, alterando ali em alguns momentos nas posições, mas manteve isso. Saindo do meio do grid e indo pro bolo inicial, né? Pro bolo inicial da corrida, Verstappen, Sérgio Pérez e Hamilton. Durante mais da metade da prova eles ficaram brigando ali na frente. O Sérgio Pérez como um ótimo escudeiro ali atrás, dando sufoco pro Hamilton. O Hamilton aproximava, mas perdia muito no segundo setor, né? Até o próprio Hamilton disse que estava difícil de acompanhar os carros da Red Bull nas curvas, porque o circuito de Baku é um circuito sinuoso. Então o Hamilton, se ganhava destaque na parte das retas, a Mercedes levava vantagem nas retas, mas a compensação no quesito das curvas, o Sérgio Pérez conseguia dar o pé ali, segurava nas retas, dava o pé nas curvas, conseguia abrir para o Lewis Hamilton e manter esta vantagem. Antes de falar desse final da prova, vale ressaltar que o Lance Stroll, piloto da Aston Martin, ele estava ali entre os 10 primeiros, né? O que aconteceu? O pneu dele estourou durante a volta,
né? Ele não sabe ainda se o pneu estourou, se ele pegou um detrito, o que aconteceu, mas ele acabou batendo, entrou o safety car, relargada, Verstappen, Sérgio Pérez e Hamilton. Só que aí o Hamilton também não conseguiu se aproximar, o Sérgio Pérez conseguia continuar naquela de manter o ritmo, né? Como eu expliquei, nas curvas ele era melhor, nas retas era o Hamilton, ele dava um pé ali nas retas e conseguia abrir essa vantagem pro heptacampeão. Faltando 3 voltas para acabar o GP, todo mundo acreditando que o Verstappen ia conquistar sua 13ª vitória na Fórmula 1, segunda consecutiva e em pista de rua, porque ele ganhou em Mônaco na semana retrasada. O que aconteceu? O Verstappen também sofreu com os pneus. O pneu dele estava ali com quase 36, 37 voltas por aí. O pneu traseiro esquerdo estourou. E aí ele estourou e ele bateu também ali Ele bateu ali também perto da reta dos boxes e acabou abandonando a corrida, faltando 3 voltas pro final. E aí foi aquela, acaba a corrida, se acabasse o Sérgio Pérez ganhava, Lewis Hamilton chegava em segundo, o campeonato caía nas mãos do Lewis Hamilton, a Red Bull mantinha o campeonato de construtores. Ficou essa pergunta, é perigoso para os pilotos continuarem com esses pneus? Vão estourar? O que vai acontecer? Pararam a corrida, todos os pilotos foram para os boxes, aí ficou aquela resenha lá de tentar tirar o carro do Verstappen, limpar a pista, a conversa com a FIA, volta ou não volta, pune ou não pune, porque rolou uma história ali, uma conversa com algumas equipes da FIA, né, de que os pilotos não tinham reduzido a velocidade. O que aconteceu? Pune todo mundo, não pune, volta ou não volta? Safety car, largada em movimento, largada parada. Pra quem não sabe, largada em movimento é quando o safety car vem e os pilotos estão já no circuito, ele sai da largada. Largada parada é igual a largada do início. Eles se posicionam em suas determinadas posições naqueles colchetes de largada e largam de novo. A opção da FIA foi largada parada, o safety car vem, Lewis Hamilton se encaixa em segundo, o Sérgio Pérez em primeiro, Sebastian Vettel em terceiro, Pierre Gasly em quarto. E aí ficou uma coisa interessante também falar dessa corrida, que eu vou falar no final. Vamos terminar de conversar um pouco sobre a corrida. E aí foi aquela, né, galera? O que vai acontecer? Vamos de relargada. Aí, mais ou menos 11h20 da manhã, relargaram. O Hamilton largou muito bem, foi com tudo pra cima do Sérgio Pérez. Estava na frente do Sérgio Pérez, só que aí o heptacampeão deu uma exagerada no pé e acabou passando direto. Sim, o Hamilton foi direto. Não conseguiu ultrapassar e só conseguiu voltar para a pista depois dos carros da Haas, ficando assim em 16º. Sim, Jana, mas foi um erro do Hamilton, foi um erro do carro? Galera, o Hamilton largou muito bem, só que você tem que reaquecer os pneus, você tem a questão dos motores, tem toda uma burocracia, né? Você vê nas imagens de quando os carros vão relargar, saindo muita fumaça, é do motor, é dos freios, tem um monte de coisa em volta disso. Porém, o Hamilton poderia ter ido um pouco com menos sede ao pódio, sabe? Focado ali em ficar em segundo, já era mais tranquilo para ele. Nós sabemos que a sede do heptacampeão mundial é sede de vencer, né? É igual todos os atletas mais renomados do mundo, eles sempre querem ganhar. Isso acontece na NBA, isso acontece no futebol. Se você perguntar pro Messi, ele vai querer sempre ganhar. Pro LeBron, ele vai querer sempre ganhar. Pro Hamilton é a mesma coisa. Então, ele deu uma exagerada, ele podia ter segurado sim. Ele não foi tão Hamilton, né? O Hamilton que a gente vê nos últimos anos, um pouco mais cauteloso. Ele foi ousado. Ele tinha muita coisa a perder e ele resolveu arriscar. Porém, a gente não sabe ainda se foi um erro do carro, porque ele só freou muito à frente, tá? Então pode ter sido um problema do freio, pode ter acontecido alguma coisa, ou ele pode ter acelerado muito, não ter dado tempo ali de trocar. Ele diz que não sabe muito, não dá muito pra explicar o que aconteceu. Ele, no rádio, pede desculpa pra equipe. Então ele chama essa responsabilidade pra ele como um erro dele, tá? O Hamilton é um campeão, é inquestionável o talento, inquestionável no automobilismo, entendeu? Então, errar é humano. Hoje o heptacampeão errou. Hoje acabou, por uma sorte, uma infelicidade do destino, o Verstappen acabou batendo. Então, erram. Campeões erram. Acontece, eles são humanos. Acima de tudo, naquelas máquinas a 200 km por hora, sem medo nenhum de colocar o pé no acelerador, tem um ser humano. Então, acontece com os melhores, acontece nas melhores famílias. Então, o Hamilton, com isso, só conseguiu voltar pro grid atrás do carro da Haas, como eu tinha falado, e chegou em 16º. Com isso, Sérgio Pérez, o Checo Pérez, consegue sua segunda vitória na Fórmula 1. Ele tinha ganho em Sakir no ano passado
com a Racing Point, né? E consegue essa segunda vitória. É a primeira vitória desde a saída do Ricciardo da Red Bull. Essa é a primeira vitória de um piloto que não é o Verstappen da Red Bull, tá? Interessante isso. E em segundo lugar, ele, gente. Quanto tempo? Eu acho que foi uma das coisas boas, né? Para os torcedores do Verstappen foi muito triste, para os torcedores do Hamilton muito triste. Mas temos Sebastian Vettel de volta aos pódios. Sim, Vettel conseguiu uma ótima corrida, né? Ele construiu a corrida dele, é o piloto do dia, tá? Pelo voto popular lá na votação no site da Fórmula 1. E ele fez por merecer, tá? Foi uma grande corrida. Eu acho que o Vettel, ele reaprendeu, sabe? Eu acho que ele deve estar entendendo agora que Fórmula 1 deve ser igual andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Eu acho que o Vettel tava precisando disso. Teve um fim de semana razoável e uma corrida sensacional, chegando em segundo lugar. Há quanto tempo, desde a Turquia ano passado, que a gente não via Sebastian Vettel no pódio? É muito, muito legal. E é muito bom pro piloto, né, ressaltar. Eu ainda posso fazer isso, eu ainda posso estar aqui. Então isso é muito legal. Parabéns ao Sebastian Vettel aí pela segunda colocação. Em terceiro lugar, ficou pra ele, Pierre Gasly. Sim, o piloto da AlphaTauri, acho que foi para consolidar, né, esse fim de semana do Gasly, porque ele foi muito bem nos treinos. Ontem ele liderou o último treino livre, ele classificou muito bem em quarto, e chegar em terceiro foi muito, eu acho que assim, foi um excelente fim de semana pro Gasly. Ele correu muito bem, ele teve uma briga no final ali maravilhosa com o Charles Leclerc, né? O Leclerc ultrapassava, ele ultrapassava de novo, o Leclerc ultrapassava, ficou naquela. Ele conseguiu ali terminar na frente nessa briga com o Leclerc. O Leclerc chegou em quarto. Então foi uma briga muito bonita, foi um fim de semana muito lindo, foi um fim de semana incrível pro Pierre, né? Ele conseguir. A semana passada ele foi muito bem em Mônaco também, segurando o Hamilton, chegando em sexto. Então, foi muito, muito, muito legal. Esse pódio, eu acho que é um pódio muito interessante, né? Você vê o Sérgio Pérez, você vê Sebastian Vettel e você vê Pierre Gasly. Então, é bem interessante essa nova Fórmula 1. Você já vê as caras novas, né? Agora a gente tá vivendo a era Hamilton-Verstappen. E com alguns coadjuvantes de luxo que dão sempre o que falar, né? Você vê o próprio Lando Norris, que chegou em quinto, que vem correndo muito bem, conseguiu um pódio semana passada, conseguiu um pódio em Mônaco. Você vê o Sérgio Pérez, que não tinha um emprego até o final da temporada passada, porque ele estava saindo da antiga Racing Point, atual Aston Martin, né? Ele ganha o Grande Prêmio de Sakir, sobe aos olhos ali da diretoria da RBR, vai para a RBR e consegue ganhar. Então ele conseguiu manter aquela vitória ali da equipe. É um piloto que vem muito bem, diferente do Bottas. A gente vê o Bottas muito abalado. Você não vê mais o Bottas como o Valtteri Bottas, que ele disputava com o Hamilton, que estava sempre lá em cima, fiel escudeiro, dobradinha da Mercedes. Hoje o Bottas acabou na frente do Hamilton em 12º, mas o Hamilton fez uma corrida melhor do que o Bottas ao longo, né? A construção da corrida do Hamilton foi melhor. Ele estava lá na frente, teve um problema no final, mas o Bottas teve um fim de semana para se esquecer, né? E já estão até falando em possível troca. A Mercedes não faz isso, ser mais cara da Red Bull, de trocar ali durante o ano. Mas dizem as mais línguas ali que o Bottas pode ser trocado pelo George Russell. Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer nesse mundo maravilhoso do automobilismo. E falando ainda de troca de pilotos, é bem interessante o Sérgio Pérez se consolidar, porque o Gasly, que é piloto da Red Bull, pra quem não sabe, a AlphaTauri e a Red Bull B, né? O Gasly vem muito bem. Então ele também, então, peraí, eu tô aqui, tá? Oi, Christian Horner, tudo bom? Eu tô aqui. Então, é bem interessante ficar de olho aí nessa briga. Você vê toda a equipe Red Bull, tanto a Red Bull quanto a AlphaTauri, entregando muito. Você vê a Ferrari, do nada, surpreendendo, fez 2 poles seguidas, mas não vai bem em ritmo de corrida. É interessante ficar de olho aí, meu Deus, fica essa Ferrari. A Ferrari é incógnita. A Mercedes, tendo dificuldade, também é uma incógnita. Será que tá escondendo o jogo? Será que ela tá ruim mesmo? Ou será que é isso? É pista de rua, a gente não consegue entregar. Mas autódromo é uma coisa que o Verstappen mesmo falou. Autódromo, quando voltar para as pistas que eles dominam, eles vão dominar. E a gente tem que aproveitar agora enquanto a gente está dominando nas pistas de rua. Então é bem interessante, é interessante falar isso. A Red Bull ganhou em Mônaco, circuito de rua. Em Baku, circuito de rua. Então tá ganhando dos domínios que ela tá abrindo vantagem. Quando voltar para os autódromos, aí veremos se as Mercedes vão ser tão superiores ou se a Red Bull conseguiu ali emparelhar
com a atual equipe campeã da Fórmula 1. E uma informação importante que acabou de sair é que o Hamilton falou em entrevista que foi um erro dele mesmo, tá? Ele se embolou ali, acabou sendo um erro dele, o que aconteceu lá, ele perder a vitória e a segunda colocação na corrida. Mas, galera, o interessante é deixar claro isso, tá? O campeonato tá on fire, né? Os deuses do automobilismo nos proporcionaram uma corrida incrível que acabou sem Hamilton e sem Verstappen, porém, o campeonato separado por 4 pontos. O Verstappen tá com 105 e o Hamilton com 101. Então teremos muitas brigas. Essa foi só a 6ª etapa da temporada. A temporada da Fórmula 1 prevista para ter 23 corridas, né? A Singapura deixou o calendário, mas de acordo com algumas informações que a Band Esportes passou, né, com a Mariana Becker e tal, é que o seguinte, que Turquia substituirá a Singapura no calendário, porque a Turquia não ia por causa da situação do Covid, mas eles já evoluíram nessa situação, já diminuiu um pouco a incidência de Covid na Turquia, então é previsto que a Turquia substitua Singapura, mas não tá confirmado, beleza? Seguinte, o próximo prêmio de Fórmula 1 tá lá no site, tá lá, quando você procura no Google, tá dizendo GP do Canadá, mas não vai ter GP do Canadá esse ano. Então, o próximo GP é na França, no dia 20 de junho. As transmissões começam na Band Sport na sexta-feira com os treinos, no sábado com o último treino e com o Qualify. Mais informações, horários, essas coisas lá no Esportes Bajana pra vocês saberem, beleza? Só pra terminar, falar um pouco sobre essa briga do Hamilton com o Verstappen. Promete ser eletrizante até a última corrida do campeonato. Então, se segurem, coloquem os seus cintos que a Fórmula 1 tá on fire. É uma das temporadas mais eletrizantes de todos os tempos. O Hamilton vai voltar com sangue nos olhos, emporruteado, pra reconquistar essa liderança. E o Verstappen também volta com sangue nos olhos pra assegurar essa liderança. E ainda teremos os coadjuvantes de luxo que estão brilhando na Fórmula 1. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele ficou um pouquinho grande porque esse GP foi muito emocionante. Mas a gente volta no domingo, dia 20, para falar sobre o Grande Prêmio de Porto. Um beijo e até o próximo vídeo.